apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor meu Deus, manifesta a Tua glória neste momento, na vida dos Teus filhos que vão me ouvir e me assistir agora. Revela a Tua palavra, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Eu não me canso de rogar pelos meus irmãos que eu nem conheço segundo a carne, irmãos distantes em outras cidades, estados, países, nações. Senhor, eu oro pelo meu irmão desconhecido segundo a carne, mas meu irmão no Espírito. Eu oro para que o Senhor revele a Tua graça, assim como o Senhor revelou a mim, assim como o Senhor revelou a nós. Manifesta a Tua glória. Não é muito para Ti revelar a Tua grandeza, a Tua majestade, revelar a Tua palavra, como o Senhor revelou a nós. Nós oramos, Senhor, como Paulo orou, oramos para que eles sejam cheios de amor, em pleno conhecimento. Manifesta a Tua glória e que a Tua palavra neste momento não volte para o Senhor vazia. Eu sei que a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço. E o que eu te peço é isso, com amor e compaixão dos Teus filhos que foram enganados por um sistema religioso. Revela a Tua palavra, revela a Tua graça, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Espero em Ti, Senhor. Abba, Pai. Graça e paz, ovelhas aqui em Graça, em Santo André. Pode se assentar. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, a você que me assiste agora através do YouTube. Eu quero que você pegue agora a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia aí, então abra no nosso site bibliamga.com para que a palavra lhe seja revelada. Acompanhe essa ministração na sua Bíblia ou então online no site bibliamga.com. Eu já orei para que a palavra te seja revelada e eu creio que assim será. Amém, abençoados? Olha, de quarta-feira eu tenho ministrado aqui no Ministério Graça e Apostolado, eu tenho trazido doutrinas, ensinos doutrinários, ensinos da graça e do apostolado, ensinos fortes, alimento sólido. Eu já tenho ensinado aqui que o batismo é desnecessário, eu tenho ensinado aqui que o diabo não mais existe, eu já tenho ensinado também a Santa Ceia é desnecessária, e hoje eu vim te trazer um ensino, mais um fundamento da graça, para você viver debaixo da graça e do apostolado, a palavra apostólica para nós, os gentios. Antes de ministrar, quero que vocês aqui na igreja coloquem a mão na sua Bíblia, coloquem a mão na palavra e diga comigo assim: Senhor, eu creio pela fé que a Tua palavra não voltará para mim vazia, nem para o Senhor. Ela me será revelada. O Teu Espírito Santo em mim me dará o perfeito entendimento. Eu creio, por isso eu falo. Tua palavra me será revelada. Não voltará para mim vazia. Não voltará para o Senhor vazia. Ela me será revelada plenamente, segundo a sua vontade. Amém. Mais palmas. Vamos à palavra, ministração. Olha, eu já preguei aqui, como eu disse, o batismo é desnecessário, Santa Ceia é desnecessário para quem está debaixo da graça do apostolado. Já preguei, o diabo não mais existe. E hoje o ensino, anote no seu caderno, você que me acompanha na internet, o pecado não mais existe. Vamos ver isso na Bíblia, porque se estiver escrito, eu creio e muito. Abram suas Bíblias aí, o primeiro texto da noite, 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios
capítulo 13. O tema de hoje, o pecado não mais existe. Você pode entrar em nosso site, graçaeapostolado.com. Nós temos lá um link. Qual que é o nome do link, abençoado? O novo. Se estiver escrito, eu creio. Se está escrito, eu creio. É o nosso novo link. Nós temos um link no site graçaeapostolado.com, o apostolado da semana. As mensagens de domingo e de quarta-feira. No link, apostolado da semana. Também no nosso site graçaeapostolado.com temos um novo link. Se está escrito, eu creio. Então você entra nesse link, digita aí graçaeapostolado.com, vai abrir a página inicial do nosso site, tem um link lá, ó, se estiver escrito eu creio. Lá está todas essas mensagens sobre o diabo não existe mais, o batismo é desnecessário, Santa Ceia é desnecessária, e também esta mensagem, o pecado não mais existe, e vou te mostrar na Bíblia. Porque o nosso fundamento é o que está escrito na Bíblia. Nós não temos outro fundamento. Aqui não pregamos teologia, não pregamos tese teológica, aqui não tem cursinho. Não, nós pregamos o que está escrito na Bíblia, na palavra. Porque nós cremos que o que está escrito na palavra não pode ser mentira, né? Não pode estar errado. Se está escrito na palavra, então é como está escrito. 2 Coríntios 13, quem já achou, diga amém. 2 Coríntios 13, versículo 1. É daqui que eu vou partir para trazer este ensino por tema, o pecado não mais existe, e vou te mostrar na Bíblia. Primeiro versículo, 2 Coríntios 13, verso 1, Paulo disse: esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada, olhem para mim, toda a palavra. O tema da mensagem, o pecado não mais existe. Os pregadores, as igrejas evangélicas tradicionais, o sistema teológico tradicional, há anos e décadas e gerações, vem afirmando e confirmando que o homem é um pecador diante de Deus. Isso é uma mentira, isso é uma heresia. É verdade que o homem era um pecador diante de Deus na lei, na antiga aliança. É verdade que o homem foi um pecador na lei, na antiga aliança. Mas afirmar que o homem hoje, na nova aliança, debaixo da graça, em Cristo Jesus, afirmar que o homem é um pecador, isso é uma heresia, é uma mentira espiritual. Por isso que eu estou lendo esse texto, 2 Coríntios 13, 1, que diz, Paulo disse, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra de Deus. 2 ou 3, eu só preciso de 2 ou 3. É verdade que eu vou dar mais textos, né? Mas Paulo disse, 2 ou 3. Paulo disse, se tiver 2 ou 3 testemunhas que prove o tema da mensagem, que o pecado não mais existe, então será confirmada a palavra de Deus. Dá um sinal quem está entendendo falando. O que Paulo está dizendo? Olha, se tiver 2 testemunhas na Bíblia, 2 ou 3, que prove que o pecado não mais existe, então é verdade mesmo. Ainda que o mundo inteiro diga que há, mas se a Bíblia tiver 2 ou 3 testemunhas dizendo que ele não existe mais, então a palavra é confirmada. Quem recebe? E eu vou ficar com a palavra. Eu vou ficar com a palavra. A Igreja Católica, ou melhor, o catolicismo na face da terra ensina que o homem é um pecador. Os pastores evangélicos, mesmo a pessoa já batizada em águas, que eles mandam batizar, a pessoa batiza. Mandam tomar Santa Ceia, toma Santa Ceia. Manda ungir com óleo, unge com óleo. Manda fazer jejum, fazem jejum. Mesmo fazendo todas essas coisas, ainda eles dizem que o homem é um pecador diante de Deus. Eu não vejo lógica em falar isso, porque se Jesus morreu por nossos pecados, como que a pessoa pode ser um pecador se ele morreu pelos pecados? Mas a palavra é essa, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Diga comigo, eu só preciso de 2 ou 3 testemunhas. Faz assim, ó, para crer na palavra de Deus. Diga, 2 ou 3 testemunhas. Diga, e eu já vou crer que é verdade. Não é o que Paulo diz? Por boca de 2 ou? Então vamos lá. Vamos começar agora. Isaías capítulo 59. Agora está valendo. Tá? Agora está valendo. Isaías 50. Eu vou achar de agora em diante 2 ou 3 testemunhas que nos prove
que o pecado não existe mais. E se eu achar na Bíblia 2 ou 3 testemunhas, então a palavra será confirmada. Não é o que Paulo diz? Isaías 59, versículo 1. Veja na sua Bíblia. Isaías 59, versículo 1. O tema da mensagem: o pecado não mais existe. Se o pecado não existe, então você não é um pecador. Como é que você vai ser um pecador se o pecado não existe? Mas isso eu vou te mostrar na Bíblia. Você não sabe ainda. Talvez você é daqueles que pensa que o pecado existe sim, e que você é um pecador sim. Então, me aguarde alguns minutos, me dê a chance de te explicar alguns textos e te mostrar alguns textos da Bíblia, e você tire suas conclusões. Você crê em Deus, você crê na palavra de Deus, você tem o Espírito Santo. Eu não vou te induzir a nada, não vou te manipular, não vou te influenciar. Apenas vou ler e explicar alguns versículos. Se o Espírito Santo confirmar com você, então você creia, pois é a palavra de Deus que eu vou ler. Posso ouvir um amém? Isaías 59, verso 1. É verdade que nós não cremos em subtítulo, porque subtítulo não é a palavra de Deus. Mas o subtítulo está dizendo aqui, ó, os pecados de Israel. Bom, Isaías 59, onde eu vou ler, é um livro da lei. É um livro da antiga aliança. Isso quer dizer o quê? Que é um livro que já não tem mais valor. Na lei, as palavras proféticas ainda estão em vigor. Palavras proféticas, por exemplo, Isaías 54, ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Essa palavra está viva, ela permanece. As leis, os mandamentos, as ordenanças, acabou. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então é preciso estar debaixo do apostolado para saber aonde na lei, nos livros da lei, tem palavra profética e aonde são mandamentos e ordenanças judaicas. Está percebendo? Mandamentos, anote aí, mandamentos e ordenanças judaicas não tem mais valor. Agora a palavra profética, Jesus disse, a palavra de Deus permanece para sempre. Então, antes de ler, Isaías é um livro da lei, é um livro do Velho Testamento. É um livro da velha aliança. Logo, a palavra que tem aqui, primeiro que não é para nós os gentios, mas vai entrar a nós também. Por quê? Porque aqui fala sobre a humanidade. Isaías 59 fala tanto sobre os judeus, como sobre toda a humanidade. Isaías 59, verso 1, Deus, ele disse assim, Isaías 59, 1, certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo, você vê como que, lê o Isaías e lembra da graça. O que diz Efésios 2:8? Pela graça somos salvos. Então você já vê que o Isaías já ficou para trás, está percebendo? Porque na lei, olha, certamente a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar. Só que nós já estamos salvos. Então você vê que essa palavra aqui já se tornou antiquada. Hebreus 8:13, antiquada, já não serve mais. Mas eu estou te mostrando como que era na lei. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Olha como que era a condenação para aqueles que viviam debaixo da lei. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Deixa eu deixar uma palavra bem clara aqui. Essa palavra de Isaías 59:2 não é para nós hoje, que estamos debaixo da graça. Era uma palavra para aqueles que viviam debaixo da lei. Você me dá um sinal quem está entendendo, que eu preciso saber se você está entendendo. Porque senão você vai ler o texto errado, né? Na hora errada. Esse texto aqui já não é mais para hoje. Então vamos arrancar da Bíblia. Não, peraí. É para você saber como que era na lei. Lembra de Romanos 6,14, que diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Estou te mostrando como que era. Isaías 59:2, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos o quê? Pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Traduzindo, diga comigo, na lei. Diga, debaixo da lei. Então, na lei, o pecado do homem encobria o rosto dele diante de Deus. Então ele orava e Deus não ouvia, por causa do pecado. Isso na lei, está claro ou não está claro?
As iniquidades, olha o verso 2, as iniquidades separavam o homem de Deus, fazia divisão entre o homem e Deus, estava separado, o homem estava separado de Deus, como Paulo disse em Romanos 3, estava separado, na lei, o homem, ainda que era filho, ainda que era filho de Deus, o homem estava separado de Deus por causa do pecado, na lei. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Diga comigo assim, na lei, o pecado separava o homem de Deus. Bom, mas nós estamos debaixo da lei? Não, então alguma coisa deve ter mudado. Alguma coisa deve ter mudado, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Suponha que eu não saiba, alguma coisa deve ter mudado, porque Hebreus 7,12, diga Hebreus 7,12. Alguma coisa deve ter mudado, porque Hebreus 7,12 diz claramente, mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz mudança de lei. Mudando-se o sacerdócio, ou seja, não é mais Moisés, agora é Cristo. Diga comigo, se mudou o sacerdócio, então mudou também a lei. Suponha que nós não sabemos qual é a lei que mudou, né? Vamos ver então agora na Bíblia. Vamos lá. Romanos capítulo 5. Então te mostrei que na lei o pecado separava o homem de Deus. Na lei o homem era um pecador. Aliás, eu vou ler até mais um texto antes de ler o Romanos 5. Que eu quero dormir em paz e deixar as coisas muito bem explicadinhas nos seus mínimos detalhes. 2 Crônicas, por favor, antes de Isaías. Daqui a pouco eu leio Romanos. Deixa eu deixar um negócio bem claro, bem claríssimo. 2 Crônicas. Eu vou mostrar 2 textos aqui, debaixo da lei, para que você veja como que era o fundamento debaixo da lei. 2 Crônicas, capítulo meia dúzia. 2 Crônicas, meia dúzia. Estou lendo livros da lei. Está claro ou não está claro? Nós estamos debaixo da lei? Não, então estou te mostrando como que era na lei. 2 Crônicas, capítulo meia dúzia, verso 36. 2 Crônicas 6, verso 36. Na lei, era assim. Depois eu vou ler o Romanos 5. 2 Crônicas 6, 36. Quando pecarem contra ti, era uma oração falando para Deus. Quando pecarem contra ti, olha lá, ó, pois não há homem que não peque. Diga, na lei. Então diga, na lei todo homem era um pecador. Mas nós estamos debaixo da lei? Não, então suponha que eu não saiba como que é debaixo da graça. Eu sei de uma coisa, que na lei todo homem era pecador. Está claro ou não está claro? Mas nós estamos debaixo da lei? Então nós vamos descobrir como que é na graça. Se na lei o homem era pecador, mas mudou o sacerdócio, e também mudou a lei, então alguma coisa deve ter mudado a respeito do pecado. Alguma coisa deve ter mudado. 2 Crônicas 6,36. Quando pecarem contra ti, sublinha na sua Bíblia, ó, pois não há homem que não peque. Diga comigo, na lei era assim. Diga, debaixo da lei, não havia homem que não pecava. Diga, todos eram pecadores. Eu vou ler mais um texto, Deus está mandando aqui, ó. Vira a página, 2 Crônicas, capítulo 7. O texto que todo pregador da lei, principalmente os pentecostais, gosta desse texto. 2 Crônicas 7,14. Como o pentecostal gosta desse texto? E como que eles estão na ignorância? Como que o pentecostal gosta de falar esse texto para a igreja? E como que eles não entenderam ainda que não estamos debaixo da lei e que essa palavra não é para a igreja? É verdade que está na Bíblia, mas não é para a igreja. É preciso separar a lei da graça. Se você não separar a lei da graça, você nunca vai entender por que Jesus morreu na cruz. A Bíblia fala de 2 alianças, a lei e a graça, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Se você não separar, você nunca vai entender por que Jesus morreu na cruz. Nunca vai entender. Porque você vai ler a lei,
que diz que o homem é um pecador. Só que você leu a graça diz que o homem já foi justificado. E qual que prevalece? A lei que já terminou? Não, o que prevalece é a graça. Quem está entendendo? Então você tem que separar. Agora fica feio para um pastor que diz que é pastor, diz que é teólogo, que estudou a Bíblia e chega diante do Filho de Deus e fala assim, ó, você é um pecador. Espera um pouquinho. Alguém aí tem que levantar a mão no meio da igreja e falar, ô bispo, ô missionário, ô pastor, e o que Jesus fez por mim na cruz? Sendo que eu já li no Novo Testamento que ele morreu pelos meus pecados. Como que o senhor fala que eu sou um pecador se Jesus morreu pelos meus pecados? Aí eu quero ver o que o bispo vai falar. Porque se o bispo falar, não, a Bíblia diz em 2 Crônicas 6 que não há um homem que não peca. Você fala, ô bispo, tudo bem, isso era na lei. Mas nós estamos debaixo da graça, bispo. O senhor tem que ler mais a Bíblia para explicar, senão o senhor não pode ser bispo. É ou não é verdade? O senhor tem que ler mais a Bíblia. Ouça lá o MGA, ouça o apóstolo, acompanha lá, porque se o senhor é bispo, diz que é apóstolo, fala que é missionário e tal, viajou o mundo inteiro e tal, e tem 500 igrejas e multidões te seguem, e você não sabe explicar a diferença da lei para a graça, então o negócio está feio. Você não é digno de ser chamado de bispo, não é digno de ser chamado de apóstolo, porque um pastor, seja ele qual for, ele não pode, em hipótese alguma, dizer que o Filho de Deus hoje, debaixo da graça da nova aliança, ele não pode dizer que ele é um pecador. Porque se falar, já não pode ser chamado de pastor. Porque ele não está pastoreando. Ele não pode ser chamado de homem de Deus. Por quê? Porque ele está equivocado. Um homem de Deus, ele tem que falar a palavra de Deus para nós na atualidade. Não adianta o homem de Deus falar uma palavra de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, antes de Jesus morrer na cruz. Aí já não tem mais nenhum valor. 2 Crônicas 7,14. Essa palavra não pode ser dita para a igreja em hipótese alguma. Eu vou falar de novo. 2 Crônicas, o texto dos pentecostais, hein? O povo pentecostal adora citar esse texto na igreja, em círculo de oração, eles adoram. E é uma heresia tremenda citar esse versículo. 2 Crônicas 7,14 não pode ser dito para a igreja de Cristo. Foi uma palavra para os judeus na velha aliança. Na nova aliança não pode usar esse texto. Eu vou ler. 2 Crônicas 7,14 dizia assim. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, digam que povo? Bom, se nós estamos lendo um livro da lei, esse povo são os judeus. Está claro ou não está claro? Por que são judeus? Porque na lei o gentio não era povo. Está claro ou não está claro? Então esse povo não somos nós. Nunca foi nós. Não tem como ser. Porque a palavra gentio significa estranho, estrangeiro. Então, essa palavra de 2 Crônicas 7,14 nunca foi para o povo gentil. Todavia, centenas de pastores eu já vi citar essa palavra para o povo gentil. Aí torna-se uma heresia. Por quê? Porque é uma palavra errada, para pessoas erradas, para o povo errado, numa aliança errada. 2 Crônicas 7,14. Na lei havia uma palavra que dizia assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha o que Deus disse na lei: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Para aí. Essa palavra não pode ser dita em hipótese alguma para a igreja de Jesus Cristo. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Por quê? Por que não pode ser dita para a igreja? Nem igreja judaica, nem igreja gentílica. Não pode ser em hipótese alguma. Por que não pode ser dito? Por causa dessa promessa de Deus, eu perdoarei os seus pecados. Essa palavra não pode mais ser dita. Por quê? Porque Deus não vai mais perdoar pecado de ninguém. Deus já perdoou os pecados em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, Deus perdoou os pecados. Então hoje, os pecados dos filhos de Deus foram todos perdoados. E não só perdoados, remidos. Logo, essa palavra não pode ser dita em hipótese alguma para a igreja de Jesus Cristo hoje na nova aliança. Só quem entendeu.
ainda que esteja na Bíblia. Não pode ler. Dá um sinal quem entendeu o que eu falei. Tá claro ou não tá claro? Você entendeu, irmã? Entendeu, irmão? Você pentecostal, você entendeu? Essa palavra não pode ser dita para a igreja, hein? Ah, mas então eu vou falar para o obreiro. Não pode falar para o obreiro. Não pode falar para o diácono. Não pode falar para o padre. Não pode falar para ninguém. Essa palavra aqui não é para nós, povo gentil. Era uma palavra de Deus ao povo judeu na lei. Está claro ou não está claro? Hã? Então vamos entrar no meu assunto agora. Romanos capítulo 5. Agora sim. Então diga comigo assim, ó, na lei, o pecado separava o homem de Deus. Isaías 59, 2, né? Diga, na lei, não havia homem que não pecava. 2 Crônicas 6, 36. Não é isso que a lei dizia? Que todo homem era um pé? Mas nós estamos debaixo da lei? Não. Então vamos ver como que é debaixo da graça. Diga, Romanos 5. Então é preciso entender a origem do pecado. Escreva no seu caderno aí, ó. Diga comigo, eu preciso entender a origem do pecado. Ou seja, o que significa a palavra pecado? Escreva no seu caderno aí, ó. A palavra pecado significa desobediência. Então, quando 2 Crônicas 6 diz, não há homem que não peque, significa, não há homem que não desobedeça. Ou seja, não há homem obediente a Deus. Todos, Paulo disse, todos desobedeceram. Ou seja, todos pecaram. Então, pecado, diga, pecado significa desobediência. Está claro ou não está claro? Então, você tem que entender a origem da palavra pecado. Romanos 5, verso 12. Olha lá. A origem da palavra pecado. Romanos 5, 12. Agora é Paulo, o apóstolo da graça. Eu li Isaías, o livro da lei. Eu li 2 Crônicas 6, o livro da lei. Agora vamos ver como que é na graça. Romanos 5, 12. Pelo quê? Como por um homem, diga, através de um homem. Nós sabemos que esse homem é Adão. Tá? Esse homem é Adão. Aliás, aqui uma revelação. Ó. O nome Adão significa desobediência. Por outro lado, o nome Jesus Cristo significa obediência. E eu vou te mostrar isso em Romanos 5. Em Romanos 5 eu vou te mostrar que a palavra Adão significa desobediência. E eu vou te mostrar em Romanos 5 que a palavra Jesus Cristo significa obediência. É diferente. Por isso que Jesus é chamado do segundo Adão. Porque o primeiro desobedeceu e o segundo obedeceu. Amém, abençoados? Quem pode falar, Abba Pai? Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem, o pecado entrou no mundo. Você está vendo? Olha como que tudo começou. Através da serpente? Não, o que está escrito? Por um homem. Tem gente que culpa a Eva. Mas a Eva não foi feita primeiro. Primeiro foi feito Adão, que é o homem. Então não adianta culpar a serpente, hein? Não adianta culpar a Eva. Porque Deus não tinha nenhum trato com a serpente. Deus não tinha nenhum trato com Eva. Eva chegou depois. O trato que Deus tinha era com Adão. E ele pecou. Ou seja, ele desobedeceu. Quem está entendendo? Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando nós estávamos debaixo da lei, ninguém entendia isso, né? A pessoa falava assim, como todos pecaram, eu não estou nem sabendo de nada, eu não fiz nada. Eu nasci em 1967, como que todos pecaram? Não estou nem sabendo de nada. Quem pecou foi Adão. Então, mas Paulo está dizendo, ó, por causa de Adão, todos foram feitos pecadores. Vamos ver isso? Verso 13. Romanos 5,13. Pois antes da lei, diga comigo, antes da lei. Quando que era antes da lei? Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Tudo isso era antes da lei. Está claro ou não está claro? Antes da lei. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, José, antes da lei.
Quando começa a lei? Moisés, Josué, Davi, Salomão, Isaías. Aí vem a lei. Quando começa a graça? Depois da morte e ressurreição de Jesus. Aí começa a graça. Então diga comigo, a Bíblia teve 3 períodos. Diga, antes da lei, na lei e na graça. Então quando você for querer entender sobre Bíblia, quando alguém falar alguma coisa de Bíblia para você, você tem que perguntar para você mesmo. Espera um pouquinho. Essa palavra aí é antes da lei? É na lei ou é na graça? Você tem que perguntar para você. Porque alguém pode falar, apóstolo Marcos Gomes, você fala que o diabo foi aniquilado, mas a Bíblia diz que Satanás estava rodeando a terra. Opa, isso é Jó capítulo 1. Isso aí não é antes da lei, e nem é na graça. Isso aí é na lei, então eu conheço. Uma coisa é antes da lei, outra coisa é na lei, outra coisa é na graça. Então, usar Jó 1 para dizer que o diabo está solto passeando pela terra, isso é heresia. Porque Jó 1 não está acima de Hebreus 2,14. Está antes de Hebreus 2,14. É cronologia, ordem cronológica. Ou seja, Jó 1, Satanás, onde você está? Estou passeando pela terra. Jó 1. Mas aí Jesus nasceu e morreu na cruz e disse, tudo está consumado. Aí veio Paulo e disse, olha, agora sim, pela morte de Jesus, aquele Satanás que passeava pela terra, agora ele está aniquilado pela morte de Jesus. Aí sim. Então Jó 1 não está acima de Hebreus 2,14. Hebreus 2,14 está acima de Jó capítulo 1. Amém, abençoados? Diga mais uma vez, a Bíblia teve 3 períodos. Faz assim, ó, antes da lei, na lei e na graça. Ou seja, depois da lei. Diga, antes da lei, na lei, depois da lei. Para tudo você tem que fazer essa perguntinha aí. A Bíblia diz, aonde? Você tem que saber. Porque de repente alguém chega em você e fala assim, mas olha aqui, ó, a Bíblia aqui está falando de batismo. Aonde? Mateus capítulo 3. O Mateus capítulo 3 é antes de Jesus. É na lei. E nós estamos depois da lei. Mas a Bíblia fala em Mateus 3 de batismo. Espera um pouquinho. Mateus 3 é lei. Nós estamos debaixo da graça. Então na lei tinha o batismo simbólico de João. Na graça o batismo é em Cristo. O batismo em Cristo está acima do batismo de João. Está claro ou não está claro? O batismo em Cristo é maior que o batismo das águas. Qualquer pessoa entende isso. Né? Romanos 5,13. Pois antes da lei... Alô, entenda isso, hein? Paulo não está dizendo que o pecado apareceu na lei. Romanos 5,13. Antes da lei, estava o pecado no mundo. Nossa, apóstolo, quer dizer então que no tempo de Abraão já tinha pecado? Noé tinha. Mas, olha lá, ó, não havendo lei... O pecado não é imputado. Romanos 5,13. Logo, alô, quem recebeu a revelação aplaude. Paulo disse em Gálatas 3 que o evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão. Certo? Abraão é antes da lei. Se Romanos 5,13 diz que não havendo lei o pecado não é imputado, logo Abraão não era pecador. Se Abraão antes da lei não era pecador, porque não havia lei, nós também não podemos ser pecadores depois da lei, porque nós estamos debaixo da graça, não há mais lei. Se Abraão antes da lei não era pecador, nós também depois da lei não somos. Que o Espírito Santo te revele isso. Amém? Seria até uma injustiça, né? Abraão antes da lei não era pecador, ainda que havia pecado. E por que ele não era pecador? Porque antes da lei o pecado não era imputado. Eu sempre gosto de dar essa comparação. Você está viajando com o seu carro numa rodovia a 160 por hora. O guarda não pode te multar se não houver uma placa dizendo a velocidade limite. Se não tem placa nenhuma, ele não pode te multar. Ele pode parar, averiguar a documentação, a sua carteira de motorista, mas ele não pode dar uma multa porque você estava 160. Por quê? Porque você está numa rodovia que não tem placa nenhuma. Não tem lei. Então a multa não pode ser aplicada, não tem nenhuma lei. Quem está entendendo? Agora, se tem uma placa lá, ó, velocidade máxima
100 km por hora, você está a 130, então o guarda pode te multar, porque você quebrou a lei. Nós não podemos ser chamados de pecadores. Por quê? Porque estamos debaixo da graça. Debaixo da graça não há lei. Como que eu posso ser um pecador se não há lei? Eu não quebrei nenhuma lei. Como que eu vou ser multado do quê? Romanos 5,14. Alô, é verdade que não havia, o pecado já havia, mas não tinha lei, então o pecado não era imputado. 14. No entanto, a morte, alô, entenda isso, a morte reinou desde Adão até Moisés. Alô, quando diz até Moisés, não quer dizer literalmente de Adão até o homem Moisés. Porque mesmo depois que Moisés morreu, a lei continuou, não é verdade? Então, quando Paulo disse, 14, a morte reinou de Adão até Moisés, ele quis dizer o quê? A morte prevaleceu ou continuou na terra de Adão até a lei. Diga, Moisés significa lei. Ou seja, Moisés morreu, mas a lei continuou. Quando é que termina então? Quando Jesus morre na cruz. Aí o fim da lei é Cristo. Aí começa uma nova aliança. Quem está entendendo? Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Digam, por exemplo, nós. Olha lá. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Alô, você fez o que Adão fez? Claro que não. Nem Davi fez. Nem Moisés fez. O que Adão fez foi ele que fez. Mas Paulo está dizendo o quê? O que Adão fez passou para todos. Um pecou, logo todos pecaram. Está entendendo? Na lei. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. O qual, diga comigo, quem era Adão? Alô, eu não vou entrar nessa área, tá? Vou só dar um flash e vou sair. Só um flash e sair. Adão teve duas personalidades. Adão, assim como Jesus era Deus revestido em carne, Adão era o diabo revestido em carne. Porque o Adão, a transgressão de Adão matou todos os homens, prejudicou todos os homens. Adão teve duas personalidades. Ao mesmo tempo, alô, ele foi chamado de primeiro Adão. E o segundo Adão, Cristo. Por que o primeiro Adão? Aquele que estragou. E o segundo Adão, Cristo? Aquele que arrumou, que reconciliou. Mas da mesma forma, por outro lado, assim como Jesus era Deus, Adão era o diabo. Aí você fala assim, né? Então, mas quando Adão morreu, então acabou o diabo, né? Não. Porque Adão era uma carne e o diabo era um espírito, uma influência. Então, assim como Moisés morreu e a lei continuou até a cruz, quando Adão morreu, o diabo também continuou. Só que só até a cruz. Depois ele foi aniquilado pela morte de Jesus. Cadê os que entenderam? Tá claro ou não tá claro? Alô, quem é que sabe disso, hein? Ninguém sabe. Eles não entendem, porque não conhecem a graça. Alô, diga comigo, só se entende a graça debaixo do apostolado. Tá claro ou não tá claro? Por que você antes, quando estava na lei, não entendia a graça? Porque você não estava debaixo do apostolado. Ninguém entende a graça sozinho. Ninguém entende a graça sozinho. Por isso que Paulo disse, eu pus o fundamento e outro edifica. Sem o outro, você nunca vai entender a graça. Você precisa do outro que foi enviado por Deus para edificar sobre o fundamento que Paulo lançou. Se você não ouvir o outro que Paulo disse, eu pus o fundamento e outro edifica. Se você não ouvir esse outro que está edificando sobre o fundamento de Paulo, você nunca vai entender a graça. Eis o motivo porque tem batistas, presbiterianos, quadrangulares, pentecostais com 80 anos de igreja, 60 anos e morre sem entender. Por quê? Porque não se entende a graça por tempo de igreja. Só se entende a graça debaixo do apostolado. Quem entendeu? É a única maneira. Por isso você precisa estar debaixo do apostolado, para entender a graça de Deus. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transição de Adão, o qual é figura. Diga comigo, sombra. Figura, aí você já lembra de Hebreus 10.
figura, sombra daquele que havia de vir. Diga, Cristo. Então diga, Adão era sombra de Cristo. Por isso que ele, em Coríntios 15, ele foi chamado do primeiro Adão. Primeiro Adão, é o Adão carnal. E Jesus Cristo, o segundo Adão, segundo e último. Por quê? O primeiro veio para destruir, e o segundo veio para consertar o estrago. Por isso que para ele é toda a honra e toda a glória. Porque ele veio consertar o estrago do Adão, do primeiro Adão. O segundo veio consertar o estrago do primeiro. Está claro ou não está claro? Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Então a graça foi chamado de dom gratuito. E o pecado foi chamado de ofensa. Está claro ou não está claro? Acompanha com o dedo, coloca o dedo no verso 15. Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pelo pecado, ou seja, ofensa que é a mesma coisa, ou desobediência, mais abaixo Paulo usa a palavra desobediência. Diga pecado. Diga ofensa. Diga desobediência. Diga a mesma coisa. Romanos 5,15. Pois se pela ofensa de um, circule na sua Bíblia, de um. Está vendo? E quem foi esse um? Adão. Romanos 5,15. Se pela ofensa de um, morreram muitos. Diga, por que não morreram todos? E morreram muitos. É porque já tinha pessoas não. Tinha espíritos que já vinham do céu como? Morto. Que eram filhos da perdição. Por isso que Paulo disse, morreram muitos. Quem são esses muitos? As ovelhas, os filhos da salvação. Tanto é verdade que Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Porque nós estávamos destituídos por causa do pecado de Adão. MGA, a graça como ela é, o apostolado como tem que ser, quem recebe. Aqui a graça é pura, puríssima. Excelências de revelações. Romanos 5,15. Não é assim o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O que Paulo está fazendo aqui agora? Diga, comparando. Diga, a graça de Deus em Cristo com o pecado de Adão. Diga, Paulo está comparando a superioridade da obra de Jesus sobre a obra de Adão. Paulo está comparando. Paulo está dizendo, Adão fez essa obra aqui, mas Cristo fez uma maior. Adão estragou, mas Cristo arrumou aquele estrago que Adão... Ele está comparando, quem está entendendo? Romanos 5,16. O dom não é como ofensa. Dom quer dizer graça, diga graça. Ofensa quer dizer pecado, diga graça não é como pecado. Romanos 5,16. O dom não é como ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação. Diga, não sobre nós, diga isso. Porque não fomos nós que fomos condenados. Nós fomos justificados. Quem foi condenado foi os filhos da perdição. Os filhos da salvação foram justos. Cadê os que estão entendendo o que estou falando? Olha a revelação da graça aí. Está claro ou não está claro? Romanos 5,16. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito, diga graça. O dom gratuito veio de muitas ofensas para o quê? Diga justificação. Diga graça veio para a justificação. Por isso que quando você recebe a graça, você crê que você já está o quê? Justificado. Você não tem mais que fazer jejum para Deus perdoar seus pecados, para que o Espírito Santo venha habitar em você. Você não vai se justificar pela lei. Quando você recebe a graça, Cristo te justifica diante de Deus. Está claro ou não está claro? É isso que é receber a graça. Receber a graça é você crer que você está justificado. Por que na graça não precisa de batismo em águas? Porque quando você recebe a graça, você recebe que Jesus te salvou. Por que na graça não tem campanha para perdoar pecados? Porque quando você recebe a graça, você recebe que Jesus perdoa seus pecados.
Ou seja, a graça você crê pela fé. Agora na lei não, na lei tinha que fazer, tinha que subir no monte, você tinha que fazer uma obra para ser justificado diante de Deus. Diga comigo bem forte, Gálatas 3:11. Não ouvi. Mais forte. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Ah, quando Deus me revelou isso. Diga, Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado. Eu parei com as obras na hora. Falei, o quê? Quer dizer então que eu estou aqui debaixo da lei e faz jejum, e faz isso, e faz aquilo, e eu não vou ser justificado? Não. Por quê, Senhor? Ele disse, leia Gálatas 3:11. Aí Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado, porque o justo verá por fé. Diga, Romanos 3:28. Tem que ser mais forte. Tem que ser mais forte. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, vírgula, sem as obras da lei. Aí eu tinha que parar mesmo de viver nas obras, né? Gálatas 3:11. Romanos 3:28. Como é que eu vou ficar fazendo campanha, corrente, jejum, joelho no chão, orar, e vigília, e vigília, e vigília, e jejum, ficar sem comer para que Deus possa... Romanos 3:28. O homem, ele é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3:28 para os que creem na Bíblia. Diga, Abba, Pai. Romanos 5:17. Vamos lá. Se eu não conseguir fazer essa mensagem em uma parte, eu faço em duas partes, não tem problema. Vamos lá. Romanos 5:17. Pois se pela ofensa de um só, diga Adão, se pela ofensa... O que Paulo está dizendo aqui, nas entrelinhas, que na verdade ele pôs o fundamento e foi embora. Quem edifica sou eu. Ele era apóstolo de fundação, que pôs o fundamento, eu, um apóstolo de edificação. Ou seja, ele colocou o grosso, ele pôs o alicerce, levantou os blocos, ele não colocou massa fina, ele não rebocou, ele não fez a instalação elétrica, não pôs azulejo, não pôs piso, ele só pôs o grosso, pôs o alicerce, levantou as paredes e foi embora. Olha o verso 17, pois se pela ofensa de um só, a morte reinou. Olha lá, esse aqui é o grosso. Eu vou te dar a interpretação, que ele não interpretou. Ele colocou o fundamento e foi embora. Vou falar de novo, estou tentando te ajudar. Romanos 7:17. Pois se pela ofensa de um só, nós sabemos que é Adão. Só que aqui fala, de um só, que é Adão, através de Adão a morte reinou. E quem que é essa morte? O diabo. Paulo não falou isso. Alô? É preciso ter olhos iluminados para enxergar essas coisas. Algumas pessoas lê e só vê. Eu leio e enxergo. Ver é uma coisa, enxergar é outra. Quantas pessoas que lê e não conseguem enxergar? Está no oculto. A isso a Bíblia chama de revelação. Por isso que Paulo orou em Efésios 1:18. Oro para que tenham olhos iluminados. Senão não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Quem está entendendo? Se não tiver olhos iluminados, não enxerga. Por isso que toda mensagem, antes de eu pregar, eu oro. Não é verdade? Alguém já percebeu que eu nunca prego antes de orar? Quem já percebeu isso? Eu vou fazer uma pregação. Eu oro antes, para Deus revelar. Senão, meu trabalho é em vão. Por quê? Porque eu estou enxergando coisas que o sistema não enxerga. Eu estou enxergando coisas que o mundo não vê. Não enxerga. Bispo, apóstolo, profeta, missionário, pastor, não enxerga. A Bíblia é a mesma, mas eles não enxergam. Por isso que eu recorro a Deus antes de pregar. Porque só a Bíblia ser a mesma, não basta. Não basta. Tanto não basta que Jesus é o mesmo de Paulo e de Pedro. Jesus é o mesmo de Paulo e de Tiago. E Tiago não enxergou nada. Está claro ou não está claro?
Então vamos lá, Romanos 5,17. Aqui, ó. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, olha, através de Adão, o diabo deitou e rolou. Quem está entendendo? Porque ele está falando isso aqui. Ele está dizendo assim, ó, antes de Adão, não tinha nada de diabo. É ou não é verdade? Não tinha nada de diabo. Já havia pecado, mas não tinha lei, o pecado não era imputado. Como Adão pecou, ou seja, como ele desobedeceu, ele autorizou o diabo a deitar e rolar. Prepare suas mãos. Por isso mesmo que Jesus veio morrer na cruz. Para aniquilar o diabo e ser chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que ele veio morrer na cruz, para acabar com as obras do diabo, para que o diabo não tivesse mais poder em sua vida. Amém? Diga bem forte, por isso Jesus morreu na cruz. Agora veja como que o sistema evangélico não entende. Jesus morreu na cruz, mas para eles o diabo ainda entra na vida dos crentes. Crentes esse que a Bíblia diz que já tem o Espírito Santo. Consegue me entender? Como é que o diabo vai entrar num crente que já tem o Espírito Santo, se Paulo diz que a luz e as trevas não têm comunhão? Eu vou morrer dizendo isso. Mas eles não entendem. Dá um sinal, quem tem olhos iluminados está entendendo o que estou falando. Olha para Romanos 5,17 e veja se você enxerga. Paulo está dizendo, olha, por causa de Adão, porque ele desobedeceu, olha, por causa de Adão, ou através de Adão, o diabo deitou e rolou. Mas nós não podemos parar aí. Nós não podemos parar aí. Por quê? Prepare suas mãos. Se através de Adão o diabo deitou e rolou, através de Cristo nós reinamos em vida! E Cristo é maior que Adão, Cristo é maior que o diabo, diga Abba Pai. Coloca o dedo. Alô, você consegue perceber que Paulo não deixou todas as coisas claras? Consegue perceber? Por isso tem muita gente que lê as cartas de Paulo e não entende? Não entende nada, por quê? Ele só colocou o fundamento e foi embora. Ele falou, ó, Coríntios 3,10, eu ponho o fundamento e outro edifica sobre ele. Está claro ou não está claro? Diga comigo assim, o que isso quer dizer? Que você não vai entender direto de Paulo. Você vai entender através do outro. Você não vai entender direto através de Paulo. Porque se fosse para você entender, você já tem entendido. Você está com 38 anos de batista, 48 anos de pentecostal e até hoje não entendeu? Vai entender quando? Você não vai entender. Você é católico há 69 anos e até hoje não entendeu? Você não vai entender direto de Paulo. Você vai entender através do apóstolo que está edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. Por isso que ele disse em Coríntios 3,10, Paulo falou, eu pus o fundamento e outro edifica. Ou seja, você não vai entender direto através de Paulo. Você vai entender através daquele que está edificando sobre a obra de Paulo, sobre o fundamento de Paulo. Aí você, porque eu vim para explicar. Alô, Paulo veio pôr o fundamento. Eu não vim colocar fundamento nenhum. Eu vim explicar o fundamento que Paulo colocou. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Quem pode falar, papai? Olha que frase, hein? Você não vai, não é que eu não quero que você entenda. Isso é segundo a vontade de Deus. Ninguém vai entender a graça direto de Paulo. Ninguém. Não tem como entender. Há uma barreira, Deus colocou. Isso é lei de Deus. E vou até te explicar por quê. Eu entendo por que Deus fez isso. Deus fez assim porque Paulo falou, olha, vocês vão entender através daquele que edifica. Paulo falou, eu só vim pôr o fundamento. Estou te explicando por que o mundo não entende Paulo. Porque ninguém vai entender Paulo direto dele. Você vai entender Paulo através daquele que foi enviado para edificar sobre o fundamento de Paulo. Dois tipos de apóstolo. Um colocou o fundamento
e o outro edifica sobre o fundamento. Não adianta você ir direto em Paulo, você não vai entender. Você vai morrer e não vai entender, como muitos já morreram com 90, 100 anos e não entenderam. Se você for direto em Paulo, você não vai entender. Vem em mim que você entende Paulo. Me ouça, me assista, aí Deus te faz entender Paulo. Não é o que aconteceu com vocês? É ou não é verdade? Vê que sozinho vocês não entenderam Paulo. Então é preciso respeitar a hierarquia de Deus. Diga hierarquia. É preciso respeitar a hierarquia de Deus. Paulo foi colocado antes de mim, primeiro que eu. Ele veio primeiro. Ele veio para colocar o fundamento. Eu vim para edificar sobre o fundamento que ele colocou. Você tem que respeitar a hierarquia de Deus. Não, eu vou direto em Paulo sozinho. Então você vai ser a próxima vítima que vai morrer de velhice e não vai entender nada da graça de Deus. Como seus avós já morreram, seu pai, seu tio, seu vizinho, todos já morreram, crente, cria em Deus, cria na Bíblia, mas não entendia nada de Paulo, não entendia nada, predestinação. Algumas versões dizem em Efésios 1:4, algumas versões, Efésios 1:4, pois nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irreprocháveis diante dele. O cara não sabe nada, ele vai saber o que é irreprochável? Tem algumas versões que é mais difícil ainda. A nossa versão Bíblia Vida diz assim, ó, irrepreensível. Tem versão que diz irreprochável. Aí o cara vai morrer de velhice, você não vai entender nada mesmo. Me ouça, que eu vou te explicar o que é irrepreensível, irreprochável. Você tem que receber o meu apostolado. Aí você entende Paulo. Quem está entendendo? Sozinho você não vai entender, estou te avisando, hein? Romanos 5,17, pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o que vai acontecer com eles? Diga, reinarão em vida. Diga, quem recebe a graça reina em vida. Está claro ou não está claro? Não é quem faz uma campanha reina em vida. Não é quem faz uma corrente reina em vida. Veja Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça. O que é a abundância da graça? Você vai ouvindo a graça, pregações, ensinos, vai estudando, vai crescendo. A abundância da graça te faz reinar em vida. Amém, abençoados? Olha lá, Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só... Olha a comparação que Paulo está fazendo entre Adão e Jesus Cristo. Romanos 5,18. Assim como por uma só ofensa, ou seja, o pecado de Adão, por causa dele veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. Assim também por um só ato de justiça, ou seja, Jesus ter morrido na cruz, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Ô pastor, como é que Romanos 5,18 diz que através de Jesus Cristo veio a graça sobre todos os homens para a justificação? Como é que você pode chamar o homem de pecador? Você está indo contra a Bíblia, você está pisando na palavra de Deus. Você está querendo dizer que a palavra de Deus está errada e você está certo. Quem está entendendo? Quem crê na Bíblia? Então coloca o dedo no verso 18. Diga, Romanos 5,18. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Ou seja, olha o que Adão fez. Para a condenação. Mas a história não para em Adão. Ela continua. Olha lá. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. O que Paulo está dizendo? Adão não pecou 200 vezes. Como Jesus não morreu e nem precisaria morrer 200 vezes. Adão pecou uma vez só e já estragou. Jesus morreu uma vez só e já consertou para sempre. Ah, papai. Glória a Deus. As pessoas fantasiaram mitologia grega. Mitologia. Desenharam o diabo com chifre, com rabinho, com tridente. Desenharam o diabo. Mas na verdade essa batalha aí era Adão e Cristo.
Não tem nada de diabo com chifrinho, com rabinho e com tridente na mão. Isso não existe. A batalha foi Adão e Cristo. Ou seja, Adão veio e fez todos os homens pecadores. Cristo veio e fez todos os homens justificados. Ele venceu. Está aí, ó. Ele venceu. Ele falou tudo está consumado, ele já venceu. Romanos 5,19. Quem está sentindo o mover de Deus aí? Alô? Deus está te esclarecendo as coisas? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Então diga comigo, eu entendo a graça através do apostolado. Não sou eu que te faço entender, é o Espírito Santo que habita em você. Mas há um mistério. Você vai entender a graça através do apostolado. Quem te faz entender é ele, não sou eu. Agora você vai ler Paulo, você vai ver que Paulo não falava o que eu falo. E você vai me ouvir, você vai ver que eu não falo o que Paulo falava. Porque são ministérios diferentes. O ministério de Paulo era um. O meu ministério é semelhante, mas não é igual. E nem podia ser. Porque se o meu ministério fosse igual ao de Paulo, eu teria que colocar aqui um fundamento. E como que eu posso pôr um fundamento se o fundamento já foi colocado? Eu posso colocar? Não, não posso pôr outro. O fundamento já está colocado. Então só me sobrou uma coisa a fazer. Edificar as vidas sobre o fundamento que Paulo colocou. Por isso que ele pregava, em Cristo sois mais que vencedores. Em Cristo é uma nova criatura. Quer dizer, é essa que é a graça do apostolado. Eu não posso sair dessa linguagem. Eu não posso mudar. Eu não posso falar, Deus te abençoe. Eu não posso falar, você vai ser salvo se você orar bastante. Eu não posso falar isso, porque você é salvo pela graça. Está claro ou não está claro? Romanos 5,19, o tema da mensagem, o pecado não mais existe. E ainda não te mostrei que o pecado não mais existe, hein? Estou só te mostrando como que o pecado entrou no mundo. Romanos 5,19, pois como pela desobediência de um só homem, quem era esse homem que desobedeceu? Está claro ou não está claro? Romanos 5,19, alô, as pessoas não podem te chamar de pecador, hein? Quem era um pecador foi Adão. Ele que foi o pecador. Está claro ou não está claro? Quando alguém vai, você é um pecador, você eu não, o pecador era Adão. Eu não estou sabendo de nada como que eu sou um pecador. Alô, eu não destituí ninguém. Quem destituiu foi Adão, o pecador é ele. Está claro ou não está claro? Olha, quando você conhece a graça, quanto mais você conhece a graça do apostolado, mais você entende que as igrejas não sabem nada, não entenderam nada. Não é soberba minha, não é orgulho, não é presunção. Mas você vai ouvindo a graça, você vê que as igrejas velhas já no Brasil, as igrejas tradicionais já velhas, você vê que eles não entenderam nada ainda sobre a graça de Deus. Estão lá ainda em Moisés, né? Alguns estão guardando o sábado e brigam, hein? A Bíblia fala, a Bíblia manda guardar o sábado. Sério mesmo? Não diga que a Bíblia fala isso, hein? O que você não entendeu ainda, que a Bíblia falava isso a respeito dos judeus na lei. E nós somos gentios e estamos debaixo da graça. Você está errado, não a Bíblia. Você que está fora do tempo. Você não tem que guardar nada. Esse dia uma mulher me perguntou lá na internet, apóstolo, nós não temos que guardar o sábado, porque a Bíblia fala de guardar. Falei, irmã, na graça o nosso sábado é eterno. Na lei, o sábado era um dia. Hebreus capítulo 4, verso 3. Nós que cremos, já entramos no descanso. Mas não é um descanso de um dia. A graça é um descanso eterno. Esse é o nosso sábado. Na lei, aguardava um dia, a graça aguarda uma eternidade. Amém? Olha, por isso que Paulo disse que a graça tem melhores e superiores promessas. Por quê? Porque na lei guardava um dia de descanso. Na graça não é um dia, uma hora, um ano. A graça é uma eternidade de descanso com Cristo Jesus. Esse é o nosso sábado. Romanos 5,19. Romanos 5,19. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê?
pecador. Por que ele falou muitos e não todos? Porque já tinha alguns que nem foram feitos pecadores, já foram feitos logo filhos da perdição. Está claro ou não está claro? Alô, você entendeu o que eu falei? Romanos 5,19. Por que ele não falou que foram todos que foram feitos pecadores? Ele falou muitos, ó, Romanos 5,19. Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ele não falou todos, ele falou muitos. Por que muitos e não todos? Ele não poderia falar todos? Por causa de Marcos 4, 11 e 12. Diga Marcos 4, 11 e 12. O que Jesus disse em Marcos 4, 11? A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, essas coisas se falam por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados os seus pecados. O que isso quer dizer? Que havia pessoas na terra que Deus não queria que se convertesse, e nem que seus pecados fossem perdoados. Diga bem forte, quem eram essas pessoas? Os filhos da perdição. Se os filhos da perdição se convertessem, quem que seria para a perdição e quem seria para a salvação? Se os filhos da perdição se convertessem, quem que seria bode e quem que seria ovelha? Sendo que Deus fez bode e fez ovelha. Deus fez um para a salvação e outro para a perdição. Por isso que na terra tem pessoas que vão morrer e nunca vão entender, para que não se convertam, porque são filhos da perdição. Pois o filho da perdição nunca vai crer em Deus, ele não vai crer na Bíblia. Só as ovelhas, só os eleitos, só os escolhidos, só os predestinados, só aqueles que falam Abba Pai. Maravilha! Toda quarta-feira, excelências de revelações. Quem pode testificar disso? Vários temas diferentes. Entra no nosso site, graçaapostolado.com. Tem um link lá na página inicial. Se estiver escrito, eu creio. Eu já expliquei, o batismo é desnecessário. A Santa Ceia é desnecessária, já expliquei. Já expliquei lá, o diabo não mais existe. Assiste, pega a sua Bíblia, confere na Bíblia, vê se está escrito mesmo. Ou se é conversinha. Porque os pastores é só conversa, né? Os pastores, o catolicismo, só conversa. Ficam contando historinha e não mostra a Bíblia. É ou não é verdade? Você vê os pregadores na televisão aí, ó, fica só contando história, né? Contando história para boi dormir, contando carneirinho e nada de ler a Bíblia. Mandando levar a fronha dos sonhos, leva o tijolinho, pega a chavinha da vitória e Bíblia que é bom nada, né? Pensa que eu não estou percebendo isso, né? Romanos 5,19. Aqui é Bíblia, irmão. Você pode não concordar. Você pode não aceitar, mas eu quero ver você falar que eu estou mentindo, que eu estou inventando, tá bom? Você pode não concordar, você pode não aceitar, direito seu, mas você não pode falar que eu estou inventando, hein? Porque eu te convido a acompanhar comigo a leitura, tá? Eu te convido a acompanhar, para você ver se eu estou inventando ou mentindo. Amém? A diferença é que eu mostro na Bíblia, e os fariseus ficam só vendendo objeto. Sabonete, caneta, fronha, fralda, só vende objeto. E Bíblia que é bom nada. E aí cumpre o que Deus diz pela boca de Oséias. Oséias 4,6. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, né? Conhece o tijolinho de Israel, conhece a caneta ungida, mas não conhece a palavra de Deus. Então vai morrer na ignorância, vai morrer sem entender. Estou falando besteira? Estou falando a verdade como ela é. Que ninguém fala, né? Fica só com conversinha pedindo oferta. Oferta para construção. Ensina a Bíblia, meu irmão. Que oferta? Ensina a Bíblia. Ensina a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Cara de pau do caramba, meu. Fica só pedindo dinheiro. O cara não lê um versículo, só pede dinheiro o dia inteiro pedindo dinheiro. Romanos 5,19. Mas o mundo é um mundo de valores invertidos, né? O falso profeta é chamado de homem de Deus e o homem de Deus é chamado de herege. Aquele que vem de tijolinho, tijolinho é brincadeira, hein? O que vem de tijolinho é chamado de homem de Deus. E o que prega a palavra, o que ensina a palavra, cuidado, isso é um herege, hein? Isso é um herege, isso é do diabo, hein? Eu sou do diabo que estou mostrando na Bíblia. E o que vem de tijolinho, vem de fronha, esse que é o homem de Deus. Estou vendo que está sendo bem dirigido pelo Espírito, né?
Está sendo dirigido pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito Satanás, né? Só pode estar sendo dirigido por esse Espírito aí, porque não tem... O Espírito de Deus vai te dirigir pela palavra de Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Romanos 5,19, eu vou ter que terminar aqui para continuar na segunda parte. Não vai ter jeito, eu tenho muitas coisas para falar. Fazer uma parte só não vai dar, não. Romanos 5, eu não falei nem a metade ainda. Você acredita? Não falei do meu assunto. O pecado não mais existe. Eu nem mexi ainda nesse assunto. Eu só estou te falando que o pecado, como que ele entrou na terra. Romanos capítulo 5. Mas não te falei que ele não existe mais ainda. Eu não mostrei na Bíblia. Então vou ter que fazer a segunda parte. Você me aguarde aí que eu vou fazer a segunda parte, tá? Não foge não, hein? Não foge não, que Deus, Ele sabe onde você mora. Ele te acha. Não, a Bíblia diz que você foi predestinado para a glória de Deus. Não tem como você fugir. Está escrito em Filipenses que é Ele que opera em vós o querer e o efetuar. Quantas vezes você tentou parar de me assistir e não consegue? Deus está me revelando aqui. Tem pessoa aí, ó, não vou mais assistir, eu nunca mais vou ver. Deixa eu ver o que Ele está falando. Não, eu vou só ver o que ele está falando. Não, eu não vou. Eu só quero só ver o que ele está falando. Isso aí é Deus manifestando em você o querer dele, você não está nem percebendo. Deus dizendo assim, ó, você é meu, eu te comprei, você não é de você mesmo, você é meu, eu paguei um preço por você, você não é de você é meu. Ouça esse homem aí que você vai entender a graça, você vai entender minha palavra. E você na carne, deixa eu ver o que ele vai falar hoje, deixa eu ver. Vou clicar aqui no play, mas eu quero só ver o que ele vai falar. Na verdade, é Deus operando nele para que ele ouça, para que ele entenda. E Deus seja glorificado. A verdade é isso. Porque aonde você está, irmão, aonde você está, irmã, você já viu que muitos já morreram sem ouvir e sem entender isso que eu falo aqui. E isso que eu falo aqui se chama graça de Deus em Cristo. Veja que aonde você está por anos e décadas, muitos já morreram sem entender. E agora Deus está te dando a chance de você entender. Então, Hebreus 3, 7 e 8. Hebreus 3, 7 e 8. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Tá? Um dia Deus usou uma mula para falar com o profeta Balaão. E hoje, no século 21, Ele está usando uma mula para falar com você. Deus é o mesmo, só mudou a mula, que a mula hoje usa terno, aquela de Balaão não usava. A mula mudou, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está usando outra mula para falar com você. Para terminar a ministração, eu vou continuar na segunda parte. Romanos 5,19 diz assim, ó, pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Por que muitos e não todos? Não podia ser todos, porque senão os filhos da perdição seriam justificados. E eles não poderiam ser justificados, pois nasceram para a perdição. Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo não disse todos e disse muitos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Os detalhes, alô, tá vendo que esses detalhes Paulo não explicou? Quem consegue perceber? Paulo não explicou. Ele falou, foi embora. Ele não explicou. Por isso que os pastores da lei não conseguem explicar isso aqui. Por quê? Porque eles não são apóstolos em graça. E o apóstolo que usa o chapéu grandão, né, e óculos escuros, ele é um fazendeiro, ele não é apóstolo. Ele gosta de cuidar de vaca, de boi. Ele não cuida de ovelha, ele cuida de vaca, de boi. É diferente. Eu cuido de ovelha. Ele cuida de vaca, de boi. Romanos 5,20. Mas ele é um problema de Deus, não meu, né? Ele está sob a permissão de Deus. Então não tem nada a ver com isso. Eu tenho a ver com o povo que está sendo enganado, né? Ao invés de aprender a palavra de Deus, está levando para casa um tijolinho, uma fronha, um paninho, uma canetinha, um papelzinho. O povo está sendo enganado, enrolado, né? Romanos 5,20 para terminar. Romanos 5,20. Veio, porém, a lei para que a ofensa quer dizer pecado. Romanos 5,20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. E provando que ofensa significa pecado, na segunda frase ele diz, mas onde abundou a ofensa? Não, ele diz pecado. Logo, ofensa quer dizer pecado. Romanos 5,20. Mas onde o pecado abundou,
Alô, aonde que o pecado abundou? Diga, na lei. Os pastores interpretam errado. Eles falam assim, ó, você que era um cachaceiro, você que era adúltero, você que era ladrão, você que era maconheiro. Irmão, aonde o pecado abundou? Mas não é você na sua vida. O pecado não abundou em você. O pecado abundou na lei, irmão. É isso que Paulo está falando. Quem é que está entendendo? Alô, Paulo está explicando, ele não está pondo condenação em ninguém. Os pastores põem condenação. Você era macumbeiro, você era assassino, você era bandido, você era adúltero, você era traficante. Aonde o pecado abundou na sua vida? Não é isso que Paulo está falando. Tanto é verdade, olha o verso 20, ó. Olha o verso 20, Romanos 5:20. Veio, porém, a lei. Diga, Paulo está falando da lei. Diga, Paulo não está falando de uma pessoa. Está claro ou não está claro? Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também, para você aplaudir, a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Digam todos, o nosso Senhor. Papai. Eu já volto. A segunda parte, eu já volto. O pecado não mais existe, eu já volto logo. A segunda parte, aguenta aí, graça e paz que eu já volto, aguenta aí. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.